Bom, mas vou deixar só essa questão, pensar também outra. A rotação é uma coisa geometricamente bastante respeitável. Então, esse exemplo aqui é um exemplo respeitável e que mostra que a gente escolher a base certa permite vamos dizer, ter uma boa visão de como funciona a transformação, mas coloca a questão depois de mudar de base. Um exemplo semelhante que a gente viu no plano também é o cisalhamento. O cisalhamento é o seguinte, bota uma pilha de papel, pensa assim que você está numa gráfica e tem aqueles papel, sei lá, A1, pilha assim, aí você chega lá de sacanagem e faz assim, né? Mas de uma maneira... Então a pilha que estava assim, né? Ela fica assim, né? Todos os planos andam na horizontal, exceto no plano de baixo. Então, aqui, claro, esse cara estaria aqui assim. Né? Significa, então, é um deslocamento assim, você tem um plano, se for na horizontal, significa o quê? Você tem aqui, ó, plano horizontal, então aqui é 1, é 2, e aqui é 1 e é 2. Então aqui, e é 3 está aqui. E aí, todo mundo vai andar assim, né? Então, acho que é claro, né? Aqui você tem, eventualmente, um certo vetor V, que pode ser, digamos que seja aqui, que seja assim, né? Digamos que aqui seja, vamos botar o E1, aqui, botar o E2 aqui, e o deslocamento se faz na direção do E1. Então, você vai ter T de E3 igual a E3, aliás, T de E3 não vai ser E3, né? E3 mais alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser um certo número vezes E1, já que o deslocamento é na direção aqui. Então, vai ser mais um certo A, E1. O E1 fica parado e o E2 fica parado, né? T de E2 igual a E2 e T de E1 igual a E1. E qualquer aliás, espera aí, desculpa, fiz uma besteira. T de E3, E3 foi E3 mais A E1. Bom, então o que acontece com um cara aqui que seja x1 é 1 mais x2 é 2 mais x3 é 3. Será que essa transformação é linear? Não, esse aqui que anda, né? A terceira coordenada continua igual, mas tudo bem, isso está razoável, porque olha só, se você olhar o T de E1, T de, vamos dizer, suponha que isso seja linear, né? Vamos supor assim, que isso daqui seja igual a x1 T de E1 mais x2 T de E2 mais x3 T de E3. Então aqui, ó, você vai ter E1 mais AE1, quer dizer, isso aqui vai ser x1 E1 mais... Aí você pode pegar esse AE1 daqui, mais AX3 E1,
pegar aqui mais x2 é 2 e mais x3 é 3. Então, quando você pega um vetor aqui no... Se pegar se ela for linear, um vetor aqui, a coordenada 3 dele fica parada, a coordenada 1 muda. Mas o E1 fica parado porque ele está nesse plano que fica parado, né? Os planos se movem. Isso supondo que a gente acreditou que isso vale. Eu acho melhor acreditar que isso vale pensando direto aqui o que acontece. Ó. Aqui, quer dizer, se eu tiver aqui um vetor, se eu tiver um vetor x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, ele vai virar o quê? Ele vai andar, ele está aqui nesse plano, então ele vai andar para cá. Então, o E1, a coordenada E3 dele, vai continuar x3. Ele não tem nenhum movimento na direção perpendicular a esse plano. Então, a coordenada E2 dele também continua. Então, ele vai ter x2, E2. E a coordenada E1, sim, ela vai mudar aqui, né? Quer dizer, você estava aqui na coordenada x1 e você andou quanto? Bom, você andou esse tanto daqui. Aliás, esse tanto era o quê? Ó? Se aqui era A, aqui é A x3, porque aqui é 1 e aqui é x3. Tá? Se for para baixo, é AX3, um x3 negativo. Então, ele vai ficar com a coordenada... Então, esse tamanho daqui é AX3. Então, você vai ter x1 mais AX3 é 1. Então, vale isso, não por causa dessa etapa intermediária. Na verdade, a etapa intermediária vale porque, geometricamente, vale a de baixo. Eu não estou chutando que a transformação... Aqui eu estaria chutando que a transformação é linear e chegando aqui. Mas, na verdade, eu vejo que isso é igual a isso e que isso é igual a isso. Portanto, ela é linear. Quer dizer, então, aqui ela vai ter quer dizer, o x1, x2, x3 vai ser elevado em x1, ele vai aqui em 1, 0, aliás, 1, 0, 0, vai ter x1 é 1, 1, mais x2, 0, 1, 0, mais x3, A, 0, 1. Então, vai ter uma matriz que vai ser uma matriz assim, né? A matriz vai ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, A, 0, 1. E aqui é uma matriz, então isso aqui é um cisalhamento. Bom. Oi. Se o que altera no cisalhamento é a coordenada x, exatamente por que a transformação não acontece não? É porque altera a coordenada x, mas altera em função da altura, né? O cara que está na altura 0, ele fica parado. Né? Quer dizer, vamos voltar, no cisalhamento está aqui o chão, quem está no chão fica parado. Quem está no chão, o E1 e o E2. Então, E1 vira E1, E2 vira E2. Quem se move, né, dos três vetores da base canônica, quem se move é o E3. O E3 vai parar em E3 mais A é 1. Isso significa que, quando tem esse movimento, os vetores, quer dizer, os pontos que estão em alguma altura, têm a primeira coordenada alterada. Mas ela é alterada como em função da altura. A primeira coordenada ela é o que ela era
mais A vezes a altura. Só que quando a altura é zero, essa alteração é nenhuma. Então, a primeira coordenada é alterada. A imagem do E3, tem a primeira coordenada alterada. Só que o E1 está no plano onde a primeira coordenada não é alterada. É uma situação psicologicamente perturbadora, porque a geometria é clara e a álgebra parece contradizer a geometria, mas é só uma impressão só errada. Você está pensando lá, desculpa. Bom, e é claro também, né, que a gente pode fazer um cisalhamento, embora, do ponto de vista, pensando em termos de engenharia, assim, né, em geral você pode pensar muito em cisalhamentos na horizontal, né, porque na engenharia civil, gravidade é crucial. Né, então, assim, mas, de uma maneira geral, você pode, mesmo em engenharia, né, pode o morro também fazer assim, né, mas, quer dizer, você pode pensar um cisalhamento, assim, você tem um plano, e aí planos paralelos a esse se deslocam assim. Então, é a mesma situação da rotação, quer dizer, o cisalhamento ele é caracterizado por um plano, por um vetor desse plano e por um certo número A, né, e que diz que todos os planos paralelos a esse vão se deslocar na direção daquele vetor um tanto que é A vezes a altura. Então, mesma coisa, você poderia dizer, ó, vou fazer o cisalhamento aqui assim, paralelo a esse plano, dado por esse vetor, e aí, é claro, você vai escolher que base, você vai escolher esse vetor, vamos supor, unitário, vai ser o nosso E1, né? Vamos pegar o E2, o ε2 aqui, e o ε3 perpendicular ao plano. E aí, vamos ter essa mesma matriz, mas em relação a essa base. E aí, o problema mudar de base. Tá? Então, pelo menos com esses dois exemplos, para começar assim, para ficar claro para a gente que, mesmo que o problema geometricamente seja simples, se a gente escolher a base certa, eventualmente, por questões contratuais, a gente pode ser obrigado a mudar de base. Então, é como se a gente dissesse, não, vou fazer na minha base, agora vou fazer uma mudança de base para entregar para o freguês. Né? Aliás, mudança de base também é no fundo, é uma transformação linear, também funciona como uma transformação linear. Mas vamos ainda pensar em transformações lineares.